Você pode falar que é cristocêntrico e ainda assim não estar correto à luz da Bíblia? Então, se você chegou nesse perfil agora e você acabou de chegar para Cristo e você quer conhecer mais sobre a Bíblia, você quer entender como ter uma vida de fé, existem muitas questões de doutrinas que eu não vou entrar nesse vídeo, mas eu quero te conscientizar como eu gostaria de estar consciente quando eu iniciei minha jornada, que o Evangelho, depois que você o aceita, ele transforma a sua vida. Você passa por um processo de metanoia e nesse processo de mudança de mentalidade, a lente e a ótica pela qual você enxerga a vida, o mundo, a sua cosmovisão, ela muda totalmente. E em alguns casos isso é uma coisa imediata, mas em outros casos isso é gradativo. Não existe uma regra padrão. Observando para a história da igreja e observando a vida dos crentes de um modo geral, a gente percebe que isso é comum. Alguns mudam da água para o vinho e outros gradativamente vão enxergando e então eles intencionalmente mudam. Porque a fé de fato transforma o nosso coração, o nosso espírito ele é recriado em Deus, Deus nos dá uma nova condição de vida, mas a ação é nossa. E um dos pilares mais importantes é a gente entender a centralidade de Cristo. Jesus, ele é mais do que a chave interpretativa da Bíblia. Ele é o centro da Bíblia. Lucas, qual a diferença? Porque a chave interpretativa é como eu estudo a Bíblia. Vai além. Porque você pode, entenda bem essa interrogação, você pode falar que é cristocêntrico e ainda assim não está correto à luz da Bíblia? A resposta correta é sim. Por mais confuso que isso possa parecer, por mais contraintuitivo que isso possa parecer, você pode dizer que é cristocêntrico e ainda assim ser biblicamente incorreto. Isso é um choque. Mas a realidade é, ser cristocêntrico está primariamente e exatamente em entender quem Jesus é. Então, se você, por alguma razão, por qualquer circunstância, variável que seja, você entende de forma equivocada, errada, quem Jesus Cristo é, o que ele faz, o que ele representa, qual o seu papel e o impacto que ele tem na sua vida todos os dias, você interpreta a Bíblia por completo de forma errada. Então a chave interpretativa é como você olha a Bíblia e você começa a olhar o Novo e Velho Testamento, os textos que você lê, os contextos, a história e etc., olhando por aquele viés. É um ângulo que você analisa aquilo que você estuda. Mas Jesus é muito mais do que isso. Ele não é uma lente pela qual você interpreta a Bíblia. Não. A Bíblia, do começo, da primeira capa até a última folha, ela encaminha-se para Jesus. E ele é o centro de toda a história bíblica. Então, de fato, nós precisamos enxergar que a história começa apontando para Jesus. E provavelmente, os primeiros seres humanos, que consta lá em Gênesis, eles não tinham essa clareza. Eles não tinham essa convicção que o Messias viria, que ele é o centro de toda a criação. Mas, de fato, hoje, com a revelação do Novo Testamento, após Jesus ter deixado claro que ele e o Pai são um, e quem vê a Jesus vê ao Pai, fica claro que Jesus é mais do que um meio para interpretar a Bíblia. Ele é o centro dela.